Amados irmãos, a paz. Espero que estejam todos a passar bem e que a paz, o amor, a misericórdia do Senhor possa aperfeiçoar o nosso coração e isto possa se refletir no nosso rosto. Nosso rosto é que é o nosso primeiro cartão de visita. O nosso rosto, o nosso semblante, a nossa disposição é o reflexo do que abunda no nosso coração. Sejamos sempre portadores e praticantes da paz de Cristo. Se nós fizermos isso, estaremos a ser o seu reflexo e o seu seguidor. Seguindo o quê? Seguindo o caminho. Qual caminho? O caminho que Cristo foi. Onde é que é esse caminho? É Ele próprio. Porque Ele é que é o caminho. O caminho não é um local. O caminho é um destino. E o caminho é o próprio Cristo. Então Cristo, quando anunciou aos seus discípulos que estava para partir, Ele anunciou com muita alegria. Os discípulos, não tendo lhe compreendido, fizeram-lhe muitas perguntas. Mas Ele quis tão somente, por último, transmitir a eles a paz. Ele disse: deixo-vos a minha paz. Então, o meu primeiro desejo é que nós sejamos portadores dessa paz de Cristo. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da ministração da Palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar sobre o tema a última revelação aos discípulos. Este tema que nós vamos refletir, estudar, aprofundar com base no Evangelho segundo João, no trecho que vai desde o capítulo 13, versículo 21, até o capítulo 14, versículo 31. Constitui objetivos destas sessões de ministração da palavra nos atualizarmos continuamente, porque a palavra de Deus diz: buscai renovar o nosso conhecimento, augurai as coisas do alto, para que nós possamos renovar o nosso conhecimento em Cristo, de forma a não nos conformarmos com os padrões deste mundo. Então, o objetivo fundamental destas sessões de ministração da palavra é nós podermos verdadeiramente renovar a nossa mente, porque o Cristo é a própria regeneração. Cristo faz sempre coisas novas. Então, os nossos pensamentos também devem estar constantemente a serem atualizados, a serem renovados, para que a nossa compreensão sobre as coisas do alto possa sempre se expandir, de forma que nós possamos ter acesso aos tesouros do conhecimento e da sabedoria que estão ladeados em Cristo. Cristo agora que está no alto, Ele é um Deus vivo, porque Ele habita no nosso interior. Então, Ele habita no nosso interior através do Espírito que Ele mandou, Ele deixou. Este é o Paráclito. O Espírito que Ele mandou, deixou-nos, que vai habitar dentro de nós quem? Aqueles que conhecem e praticam os mandamentos. Então, quando Ele habita, Ele, o Pai, habita dentro de nós, por intermédio desse Santo Espírito, este passa a ser o caminho para nós acedermos até Cristo. Cristo é o nosso intercessor. Cristo é o sumo sacerdote. Então, todos nós somos hoje constituídos seus sacerdotes. Então, como sacerdotes de Cristo, que nós somos hoje, temos dois elementos principais. O primeiro é uma fé. E o segundo é o seu nome. Quando nós trazemos isso tudo junto, nós podemos ter acesso a Ele, que é o caminho, que é o próprio caminho. Então, os objetivos desta ministração é difundir o Evangelho, promover o hábito da leitura constante às Escrituras Sagradas para conhecermos a vontade de Deus, desenvolvermos o hábito de orarmos,
mas uma oração, não uma oração material, tampouco uma oração humana, mas uma oração espiritual. Como é que nós aprendemos a praticar orações espirituais as quais agradam a Deus? E também constitui o objetivo destes programas, podermos assegurar que a igreja possa caminhar junto. A igreja espiritual possa caminhar junto. E também, finalmente, constitui outro objetivo, podermos apresentar, disseminar e infundir a pessoa do Espírito Santo enquanto uma das 3 pessoas da Trindade. O Espírito Santo é também Deus e existe um único Deus. Então, estes são, em linhas gerais, os objetivos destes programas. Como dizíamos, o tema de hoje é última revelação aos discípulos. Na luz do Evangelho segundo João, capítulo 13, verso 21, até capítulo 14, verso 31. Antes de nós entrarmos aqui para este tema, vamos recuar 7 dias para recuperarmos o que é que nós tratamos na última aula de administração da palavra. Essa nós refletimos no Evangelho segundo Lucas e vimos na 4ª ida de Cristo a Jerusalém. Essa que foi a 4ª e a última ida de Cristo a Jerusalém desde o início do seu ministério terreno. Nesta 4ª ida de Cristo a Jerusalém, ele primeiro vemos o resultado do seu conhecimento profético, a forma como ele instrui os seus discípulos, que mandou-os à frente, para que eles preparassem os requisitos, preparassem o caminho, por assim dizer, para que ele entrasse em Jerusalém. Ele, quando entra em Jerusalém, ele entra a ser aclamado como rei, por intermédio dos próprios discípulos, ao que os fariseus, então, querendo refutar aquela celebração, aquele reconhecimento, dirigem-se a ele e digam: mestre, repreenda os seus discípulos. Cristo disse: ainda que eu os mande calar, gritarão por eles as pedras. De seguida nós vemos que ele, depois desse Messias, que ele olha para a cidade de relance, ele começa a chorar. Aquele choro de Cristo era um choro pela visão espiritual que ele tinha. Ele, para além de ver o exterior das pessoas, da cidade, ele via o interior, o que estava além da aparência física. Então, ele encontrou neste olhar de relance um grande afastamento, um grande esfriamento, uma morte espiritual que se chama de uma apostasia. Então, isto causou um sofrimento no interior, turbou-se o coração de Cristo e exteriormente ele começou a chorar por esse fato. Depois disso, ele quando chora é porque ele sabia quais seriam as consequências deste arrefecimento espiritual que Jerusalém estava a viver. É quando de seguida ele se dirige ao templo. Aqui nós salientamos, sublinhamos que o objetivo da ida de Cristo a Jerusalém era para ir visitar o templo. Quando ele chega ao templo, então ele encontrando aquele estado de profanação que se vivia no templo, tinha sido assaltado por vendedores ambulantes, então ele pessoalmente se encarregou de expulsar aqueles mercadores e depois, de seguida, tendo acusado deles terem profanado o templo, terem assaltado o templo, de seguida, ele depois dedicou o tempo a ensinar no templo. Então, este ensino no templo é que era a purificação. A purificação não consistiu em expulsar os mercadores. Aquele foi um ato preparatório. Portanto, afasta aquela gordura que é lá dissimulada em irem facilitar a vida daqueles que iam adorar. Mas, verdadeiramente, ele purifica de dentro quando, a partir dos momentos 10 seguintes, ele passa a ir ao templo com alguma regularidade para ensinar ao povo. Então, foi sobre isso que nós tratamos. Vamos, então, hoje... este tema, hoje, uma revelação aos discípulos, nós vamos estudar em 5 partes. Vamos decompor em 5 partes.
A primeira parte é quando, em sede da última refeição que Cristo passa com os seus discípulos, eles estão numa mesa em formato de U, disposto, ele e os 12. Estão todos dispostos ali a passarem a última refeição. Então, é nesse momento em que ele anuncia a sua traição. Mas é interessante que não foi a primeira vez que Cristo anunciava que iria ser traído. Mas aqui, neste momento, diferentemente dos momentos anteriores, ele diz que alguém que está aqui há de trair-me. Isto foi uma afirmação diferente das anteriores e causou uma pronta reação dos seus discípulos. Então, nós vamos ver ao longo disto os vários diálogos que Cristo teve com os seus discípulos como sendo as últimas revelações. Mas reparem que o título diz última, como se fosse uma única revelação. Então aqui estamos a dizer que são várias revelações, mas eventualmente todas essas revelações podem se fundir numa única revelação. Mas todas são subsidiárias, todas são complementares umas às outras. Então, quando ele anuncia a sua traição ali, os discípulos então começam a entreolhar-se e a perguntar. É quando em seguida ele, após esclarecer, ele depois anuncia um novo mandamento. Este mandamento que vem a aperfeiçoar o decálogo, ok? Que era a lei que era vigente no antigo mandamento. O que traz diferente esse novo mandamento é o critério, que nós vamos ver que critério é esse. Terceira parte do nosso estudo é quando Cristo, tendo apresentado este novo mandamento, ele se despede dos discípulos, dizendo: filhinhos, daqui a um pouco mais, vocês não vão me ver mais. É quando os discípulos perguntam: por onde é que tu vais? Então é quando ele começa a explicar. Então a terceira parte é sobre Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele dizendo que ele é o caminho. E aquele que receber a ele vai praticar a verdade. E a verdade é que vai lhe gerar a vida, que é uma nova vida. A quarta parte é quando Cristo, após ter dito isso, diz: verdadeiramente aqueles que guardarem os meus mandamentos, esses irão receber o quê? O Paráclito. É quando ele promete o Espírito Santo para os seus discípulos. E a quinta e última parte é quando Cristo, dirigindo-se aos seus discípulos, ele atribui-lhes ou concede-lhes, anuncia-lhes a sua paz. A paz que ele iria deixar para os seus discípulos. Então é sobre isso que nós vamos tratar. A primeira parte, então, vamos começar aqui. Neste momento, conforme nós tivemos a oportunidade de ver na última sessão, nós terminamos no momento em que Cristo estava a ensinar aos discípulos quem tinha o poder e estava a ensinar-lhes sobre o serviço, não é? Sobre a liderança de serviço, a liderança espiritual. Foi essa parte que nós terminamos na última sessão no Evangelho segundo Lucas. Então, precisamente aqui, o que acontece? Cristo diz assim a eles, aos seus discípulos. E esta passagem que eu vou dizer de seguida, Cristo estava a parafrasear uma passagem que está no livro de Salmos, Salmos capítulo 41, versos 10. Então ele diz assim, que aquele que come do meu pão, repito, aquele que come do meu pão vai dar-me o seu calcanhar. Esta mensagem era uma mensagem introdutória ao que Cristo queria de seguida transmitir aos seus discípulos. Ele, quando diz isso, de seguida, ele diz assim, o que acontece neste momento quando ele refere-se a isto? É que ele acabava de lavar os pés aos discípulos, conforme estávamos a dizer, que foi onde nós terminamos no Lucas, né? Ele lava os pés aos discípulos como uma forma de mostrar o amor de autodoação. E daqueles todos que ele lavou os pés, houve um que não ficou com os pés limpos. Estão a perceber?
houve um que não foi com os pés limpos. E esse que não foi com os pés limpos, ele não aceitou a luz que Cristo estava a levar-lhes, mas sim foi procurar as trevas. Então, de seguida, é quando Cristo, depois de dar este parafrasear Salmos, Cristo diz assim para eles que, em verdade vos digo, que alguém dentre vós que está aqui há de trair-me. Estavam eles sentados numa mesa assim em forma de U e um reclinado sobre o outro. Na posição em que Cristo estava sentado, encontrava-se ladeado de João, que é o discípulo que ele amava, e de Judas. Isto é, João, discípulo João, estava à direita de Cristo, Judas estava à esquerda de Cristo. Essa era uma disposição comum. E também era um hábito da tradição da cultura hebraica, de até dar a refeição na boca como uma forma de demonstração do amor. E aquela forma como eles estavam sentados permitia com que uns se reclinassem sobre os outros, isto é, a cabeça de um ficasse encostado sobre o peito do outro e deixava somente a mão direita livre, para que aquela mão direita pudesse alimentar e pudesse eventualmente demonstrar carinho e amor por outras pessoas. Então, essa era a forma como eles estavam sentados. Cristo, então, naquele momento, diz: digo-vos em verdade que dentre vós, algum de vós há de trair. Então, quando Cristo diz isso, os discípulos entre eles olharam-se uns aos outros. Como quem diz: quem será? Quem é? Naturalmente que aquele a quem é visada essa palavra, essa mensagem, sempre se confunde em meio daqueles olhares. Então, é quando eles, um deles, que é o Simão neste caso, olha para aquele discípulo que Cristo amava, que era assim como está escrito, o discípulo que Cristo mais amava, dando a indicação que fosse o discípulo João, o apóstolo João, que estava à direita de Cristo. Então, Simão olha para João, que estava à direita de Cristo, e faz um sinal para o João, para que João perguntasse ou criticasse ao mestre: quem dentre nós? Quem? Então, João diz: quem, Senhor? Então, Cristo responde: aquele a quem eu for a dar o pedaço de pão ensopado. De seguida, ele pega um pedaço de pão, molha no seu prato, na sua refeição, na sua própria refeição, e põe-lo à boca daquele que iria traí-lo, no caso que era aquele que estava à sua esquerda. Judas, naquela ocasião, teve a oportunidade de rejeitar, de se arrepender, de recuar, porque Cristo estava a falar dele. Ele sabia que Cristo estava a falar dele. E ele sabia que Cristo sabia que estava a falar dele. Mas Judas ainda assim comeu, aceitou aquele pedaço de pão. Disse que depois de Judas ter aceito aquele pedaço de pão, entra juntamente com aquele pedaço de pão, entra Satã no espírito, corrompe, por causa daquele gesto. Atenção aos gestos, aos sinais, parecem coisas assim muito subtis. Ele, quando aceita aquele pedaço de pão, juntamente o Satã entra no espírito de Judas. Isto é, aposta-se de Judas. Então é que Judas naquele momento morreu espiritual. Aquela foi a morte espiritual de Judas. Não física, espiritual de Judas. Naquele momento, o Espírito de Deus saiu sobre Judas completamente. Entra o Satã sobre o espírito de Judas. Quando assim acontece, Cristo vira-se para ele. Diz assim: aquilo que tu queres fazer, falo apressadamente. Mas quando Cristo falou isso, os discípulos não entenderam o que se referia. Ora, sendo Judas tesoureiro, estando em véspera,
em sede de celebração da Páscoa. Entendiam eles que era ou para ir fazer compras em preparação de alguma atividade, ou talvez era para ir comprar víveres para fazer caridade ou ação de graça. Depois disso, então, Cristo diz assim: agora chegou o momento em que o Filho do Homem será glorificado. Entretanto, através da sua glória, ele irá também glorificar o Pai. E o Pai, por sua vez, vai ser glorificado pelo Filho. Então, depois dele dizer isso, ele diz assim: filhinhos, daqui a um pouco mais, vocês não mais poderão me ver. Ele falou isso tal como ele tinha dito antes aos outros, ao mundo. Então, ele diz assim: daqui a um pouco mais, vocês não mais poderão me ver. E aonde eu for, aonde eu vou, vocês também não poderão ir. Então, quando ele diz isso chamou a curiosidade e deixou os discípulos, que ele estava a dirigir essas palavras, deixou-os incrédulos. Por quê? Porque Judas, depois de ter aceito aquele pedaço de pão, Judas parte daquele local e era noite, fazia-se muito tarde, era o fim do dia, fazia-se muito tarde. Judas parte, ficam só os 11. Então é quando Cristo diz assim, que daqui a um pouco mais chegou o momento de eu ser glorificado, Filho do Homem, mas quando eu for glorificado, o Pai será glorificado em mim. Sendo o Pai glorificado, então eu também serei glorificado através do Pai. Então depois ele diz isso, que daqui a um pouco mais, vocês não mais me verão. Mas onde eu for, vocês não poderão ir. Por que ele acrescenta isso? Porque os discípulos são estes que Cristo é que tinha chamado, disse: sigam-me. Então essa missão dos discípulos era seguir a ele. Tinha chegado o derradeiro momento em que ele deveria ir para um sítio onde os discípulos não poderiam ir. Então por isso é que ele diz isso. Mas este local onde eu vou, vocês não poderão ir agora. Só depois. Quando ele diz isso, o primeiro dos discípulos que ficou contrariado com essa afirmação foi Simão. E Simão logo salta-se e diz: para onde é que vai, Senhor? Então Cristo responde ao discípulo Simão. Perdão, antes de chegar aqui à questão do discípulo Simão, aqui é a questão do novo mandamento. Ele, depois de dizer isso, quando ele disse assim, que daqui a um pouco mais eu vou e vocês não mais me verão, ele de seguida disse: agora deixo-vos um novo mandamento. Ok? Ele disse: agora deixo-vos um novo mandamento. Ele diz assim, que eu rogo-vos como mandamento que vocês amem ao próximo como eu amei a vocês. E se vocês fizerem isso, nisso o mundo reconhecerá que vocês são meus discípulos. Então ele deixa esse novo mandamento. O que ele quis dizer com esse novo mandamento? É que o mandamento do amor já existia desde o Antigo Testamento. Então ele, quando reformula, diz o novo mandamento, era o critério desse amor. Porque no Antigo Testamento o critério do amor era amar como nós amamos a nós próprios. Mas Cristo agora aumenta e eleva a fasquia. Diz: não, você não ama o próximo como você ama a si próprio. Você ama o próximo, ame o próximo como eu te amei a ti. Então agora o critério do amor é segundo o amor de Cristo. Então ele diz que este é o novo mandamento. Se vocês praticarem isso, as pessoas, onde só de ver o vosso comportamento, onde saber que vocês são meus discípulos. Então depois de Cristo dizer isso, é quando Simão pergunta: aonde é que tu vais? Então Cristo responde assim, que eu vou para a casa do Pai.
vou preparar morada. Na casa do meu Pai existem muitas moradas. Após eu ter preparado a vossa morada, eu hei de voltar para vocês. Hei de vir encontrar-vos. E hei de vos levar comigo para aquela morada. Diz isso a responder a quem? A Simão. Só que não fica por aí as dúvidas dos discípulos. Depois salta o segundo discípulo. Porque quando Cristo diz assim que aonde eu for, vou vos preparar morada, porque lá tem muitas moradas e vocês me conhecerão ou conhecerão esse caminho através do Pai. Quando ele diz isso, salta o segundo discípulo com a segunda dúvida. Neste caso foi Tomé. Tomé pergunta assim a Cristo: se nós não conhecemos para onde tu estás a ir, quanto mais o caminho. Qual é esse caminho que tu estás a ir? Qual é esse caminho que vai te levar para onde tu estás a ir? Para a casa do teu pai. Então Cristo responde a Tomé. Diz assim, que em verdade, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Portanto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por meu intermédio. Então, nisso, vocês poderão rever ou reconhecer que eu e o Pai somos iguais. Quando ele fala isso, mas outro discípulo salta e faz nova pergunta. Neste caso é Filipe. E Filipe pergunta sobre o Pai, porque Cristo acabava de falar do Pai. Então, Filipe pergunta: quem é o Pai? Ou onde está o Pai? Pelo menos pode nos mostrar onde está o Pai. Então Cristo responde agora para Filipe. Diz assim: vocês durante esse todo o tempo estiveram a conviver comigo. E vocês não reconheceram o Pai em mim. Então, eu e o Pai somos um. Se você vê o Pai, recebe o Pai, está a receber a mim. Isto é importante fazer uma conexão com o que Cristo também disse antes, no início, quando ele se referia que aquele que come do meu pão, depois vai mostrar o seu calcanhar contra mim. Ele depois acrescenta dizendo assim: aquele que receber, aquele que eu enviar, é Cristo está a falar. Quer receber aquele que eu enviar, está a receber a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai. Então é esta a resposta que ele volta a trazer agora para o Filipe. Quando o Filipe pergunta: onde é que está o Pai? Quem é o Pai? Então Cristo diz que o Pai, esse todo o tempo que vocês conviveram comigo, vocês deveriam ter reconhecido o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Porquanto você não pode agradar ao Pai sem aceitar, sem reconhecer em mim que eu que fui enviado e escolhido pelo Pai, em mim está o Pai. Essas coisas que eu tenho vos falado, vos revelado, foi o Pai que me ensinou, me instruiu para que eu viesse vos transmitir. Então, ele quando responde isso para o Filipe, agora Judas também salta para o conjunto desses discípulos que está a indagar, está a questionar. Então Judas também volta novamente a fazer uma outra pergunta a Cristo, dizendo assim: se você e o Pai são um, então como é que nós devemos fazer-nos para merecermos conhecer e ver essa revelação do Pai em si? É quando Cristo promete o Espírito em resposta. Diz assim: é verdade, aquele que receber os mandamentos e os guardar, esse verá o Pai em mim. Porque esse Espírito que ao ser recebido, esse mandamento ao ser conservado, que é a obediência, conservar seria conservar no coração, e a prática
dos mandamentos. Então, ele diz que aquele que conservar os meus mandamentos, esse irá receber o Espírito Santo. Este que é o Paráclito irá vos guiar por toda a verdade. E esse irá vos guiar, conduzir a este caminho que sou eu. Então, aquele que aceitar o Espírito, aquele que aceitar os mandamentos e pô-los em prática, esse irá receber como recompensa o Espírito. E quer receber o Espírito, então eu e o Pai já habitaremos nele. Está a falar do quê? Templo humano, corpo humano. Quem receber, conservar e guardar e aplicar os mandamentos, então esse vai receber o Espírito. E o Espírito vai habitar dentro dele. E quando o Espírito habita dentro dele, então essa pessoa passa desde então a receber o Filho e o Pai dentro dele. Então ele depois se refere a esse Espírito dizendo que é o Paráclito, que é o Espírito que é conduzi-los por toda a verdade, que é o Espírito da revelação, que é o Espírito do conhecimento. Depois de Cristo ter explicado sobre o Espírito, é quando ele termina este diálogo com os discípulos, referindo-se à paz. Ele diz assim: agora eu vos deixo a minha paz. Eu vos dou a minha paz. O que vai ser a paz que Cristo estava a dar aos seus discípulos? A paz que Cristo estava a dar aos seus discípulos era a compreensão de todo aquele ensinamento que ele estava a transmitir. Era não só aceitarem a Cristo como um Messias, mas também verem-no como divinal, como sendo a sabedoria encarnada, porque aquela seria o conforto que eles teriam de que eles não ficariam sós. Porque eles estavam a começar a turbar-se, ficarem preocupados, estavam a ficar inquietos, estavam a ficar ansiosos sobre o que haveria de acontecer. Isso lhes trava a paz. É quando Cristo, depois de explicar tudo isso a eles, ele depois disse: agora eu vos dou a minha paz. Então, a paz de Cristo é verdadeiramente resulta de nós recebermos, guardar que é obedecer e aplicar os mandamentos, sobretudo o novo mandamento, para que dessa forma, então, o Espírito que era a promessa pudesse descer e permanecer dentro dessa mesma pessoa. A partir de então, o Pai e o Filho também estariam dentro dessa mesma pessoa, no caso os discípulos, porque ele estava a dirigir-se aos seus discípulos. Essa que era a disposição, o ensinamento e a mestria que ele estava a transmitir aos discípulos, para que os discípulos pudessem ser seus testemunhos até aos confins da terra. Tendo chegado a esta parte, termina o momento de exposição, abre-se agora a parte para a troca, o feedback, através de questões, sugestões, dúvidas, para podermos aprofundar esta reflexão. Muito obrigado. Graça e paz, amados servos de Deus. Bom, eu tenho uma questão a fazer ao Coach Sandy, não só todos nós estamos presentes aqui. Eu gostaria de saber o que teria acontecido se Judas não tivesse traído Jesus. Porque já foi profetizado, já foi uma promessa a traição de Judas. E eu gostaria de entender o que teria acontecido se ele não tivesse traído. A paz, irmãos. Obrigado. Eu tenho aqui umas questões. A primeira é: o Judas, após de trair o Jesus, suicidou-se por ter se arrependido. Será que foi salvo?
a seguir. Quando o Cristo diz, volto para vos levar, assim os discípulos já não estão vivos. Será que ele já voltou para os levar? Sim. Quando Cristo diz que volto vos levar, assim os discípulos já não estão vivos. Será que ele já voltou para os levar? A última. Tanta gente quer ser seguidores de Cristo, mas a nossa maneira de viver não mostra esse amor. Por quê? Estimados irmãos, saudações. Quero desde já agradecer ao tema. É um tema muito sugestivo, muito bom, muito educador e aprendi muito com ele. E só para completar, tenho comigo algumas questões. Que é só para enriquecer um bocadinho mais esta minha percepção ou esse meu ensinamento sobre este tema. A primeira destas é: por que a traição de Judas tinha como missão glorificar a Cristo e a Deus? De seguida, gostaria de saber por que Judas recebeu sem murmurar o pedaço úmido de pão e Cristo o admoesta a ir efetuar o mais rápido possível esta traição. Quem é Judas nos dias atuais para o cristianismo ou para o cristão? Gostaria de saber também como é que Judas pode significar ou pode ser sinônimo de glória para o cristão hoje. Qual é ou que tipo de morada que Cristo promete a quem o serve em verdade? Também gostaria só para acrescentar se essa morada teremos em vida aqui na terra, nesse trabalho para Ele ou nos céus. Na parte do em vida, desculpa, tinha que ser em vida ainda a trabalhar para Ele, em vida, trabalhando. Quer dizer, essa vida, aí vida significa vida de trabalhar, de servir a Deus. Sim. Então, gostaria que o coach respondesse mais ou menos nesta ordem de ter. Quais são as disposições principais que os discípulos deviam apresentar para receber o Espírito Santo? Também gostaria de saber por que Cristo devia ascender para que fosse dispensado o Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo na Igreja Celestial e na Trindade? Também gostaria de saber qual é a última revelação. Qual é a última revelação que Cristo deixou ao mundo e por que é tido como a última? E para fechar, o que é o amor de Cristo e como Cristo manifesta, ou nos dias de hoje, Ele manifesta ao seu povo? Amados irmãos, graça e paz mais uma vez. Quero agradecer as questões que foram
colocadas ao nosso estudo vão contribuir para tornar mais interessante, enriquecedora e proveitosa este estudo. Sinto que este aqui é o caminho para uma edificação mútua, que é quando há esta livre fruição, circulação, transmissão do maná, para que possamos nos aplicar toda a igreja, na construção deste edifício espiritual, que é uma construção inacabada, que é uma construção que ela não vai terminar. Por isso é que o mestre da oração diz que temos que orar e vigiar. Orar e vigiar quando? Sempre. Então, essa construção, essa edificação, esse levantar os muros, levantar o quê? As muralhas, não é? É uma construção que é constante, contínua. E assim é o desejo do nosso Senhor. Então vou passar a reagir às questões segundo a ordem de chegada. A primeira é: o que teria acontecido caso Judas não tivesse traído a Jesus? Se Judas não tivesse traído a Jesus, um outro discípulo teria traído a Jesus. Portanto, a traição tinha que fazer parte. E para haver traição, tinha que propriamente ser traição de alguém de perto. E nós não vamos ser traídos por pessoas de longe, porque a traição envolve o que é confiança. Confiança. Então, Cristo amou a todos os discípulos por igual. Por essa razão é que até Judas esteve sentado logo à esquerda de Cristo e o discípulo que ele amava à direita dele. Significa que Cristo, ele por este amor que ele teve, demonstrou e exemplificou, inclusive até para aquele que queria trair a ele. É porque essa é que era a mensagem que Cristo queria transmitir. Isto é, ele tinha que ser traído para que se completasse a mensagem do Evangelho que ele estava a trazer. Bem como essa disposição do novo amor, que é inclusive um amor que ele diz: amar como eu amei. Como é que Cristo amou? Cristo até amou aos inimigos, amou até aquele que lhe traiu. Então era isso que ele queria nos transmitir. Se não fosse Judas, teria sido traído por um outro discípulo. 2. O Judas, após trair Jesus, suicidou-se por arrependimento. Será que ele foi salvo? Eu diria que Judas não se suicidou por arrependimento. Judas suicidou-se por remorso, que é pior. O remorso mata por dentro. O remorso é sentir culpa. Então, para haver arrependimento, a pessoa primeiro tem que ter remorso, mas tem que superar o remorso para depois se arrepender. Então, Judas não se permitiu se arrepender. O que seria se arrepender? Seria ele, no momento, porque ele teve a oportunidade para se arrepender, atenção. Judas teve a oportunidade para se arrepender. Ele, ao suicidar-se, é porque ele já não conseguiria suportar ou aguentar firme, isto é, em vida, aquilo que ele fez sabendo que iria fazer, sabendo o mestre que ele sabia que iria fazer, tendo sido lhe oferecido a oportunidade de se arrepender, não tendo se arrependido. Então, Judas até disse que ele saiu altas horas da noite. É o que diz ali na Escritura. Porque Cristo disse: aquilo que queres fazer, faz-o apressadamente. Atenção, Cristo estava lhe a sugerir. Cristo foi tão amigo, amou tanto Judas que não queria lhe embaraçar, que até disse: faz apressadamente, porque sabia quais eram os planos de Judas. Cristo foi tão amigo, tão compassivo para com Judas,
que até, para não lhe embaraçar ainda mais, porque Judas ali já nem sequer conseguia se estar, porque era tanto fingimento. Vocês estão imaginando que você está no meio de 13 pessoas, numa refeição, um ao lado do outro, a demonstrarem amor, carinho, passaram os tempos, e ele a fingir. Aquilo estava a custar-lhe muito. Por isso é que Cristo disse, aquilo que queres fazer, fala apressadamente. E Judas saiu. Era altas horas, era noite. Saiu. Então, eu entendo que Judas, ele suicidou-se por remorso, por carregar aquela culpa. Por quê? Porque quando ele aceita aquele pedaço de pão ensopado, em que Cristo diz, um de vós há de me trair. Quem? Aquele a quem eu der o pedaço de pão. Ele faz isso, entrega, e Judas come o pedaço de pão. Sabendo Judas que era ele que Cristo estava a falar, e sabendo Judas que Cristo sabia que era ele. Não é? Então, isso tudo foi causar este remorso, esta culpa, este peso no coração de Judas. Por quê? Porque a partir daquele momento que ele tomou aquela decisão, ele decidiu se afastar de Deus. Ora, há aqui uma coisa extremamente importante. Não é Deus quem castiga as pessoas. Não é Deus quem castiga as pessoas. As pessoas atraem para si as maldições em função das suas escolhas. Este é um caso que nós podemos usar sempre que quisermos termos que exemplificar, explicar, convencer as pessoas que não é Deus quem castiga ou quem vamos lá, quer o mal. Deus não quer mal de ninguém. Este foi o caso. Foi a decisão, a escolha, a opção de Judas quando ele negou, rejeitou todas as tentativas anteriores que houveram de conversão. Agora, a última pergunta que podem fazer é, mas então significa que para Judas não haveria outra escolha, outra opção a não ser trair? Como nós vimos, inclusive aqui Cristo disse, eu não vim para refutar a lei nem os profetas, vim para aperfeiçoar e para que tudo aquilo que ele visse, fizesse, ficasse consagrado como um evangelho que é o evangelho nos dias de hoje que nós confessamos. Então tinha que haver o pleno cumprimento das profecias, porque os profetas estavam a anunciar a Cristo. Então Cristo vem para cumprir as profecias. Por esse motivo é que Judas não foi salvo. 3. Quando Cristo diz... e depois também uma coisa muito importante, atenção, só para terminar, é que a salvação, a pessoa adquire-a em vida. A escolher viver, você aceita a salvação a escolher viver, você não aceita a salvação a tirar essa vida. Não é? Sim. Então, a salvação você aceita quando te pregam o arrependimento e o perdão pelos pecados. E você ouve, compreende, fica com remorso e vergonha da sua antiga vida. E em função disso você aceita, acolhe. E depois muda. Então, certamente percebemos que Judas não foi salvo. 3. Quando Cristo diz, volto para os levar, e sendo que os discípulos não estão vivos, será que ele já voltou para os levar? No sentido de que Cristo aqui não estava a dirigir-se somente para aqueles discípulos ali. Estava a dirigir-se a todos os discípulos. Aqueles discípulos dele prefiguravam todos os outros que haveriam de vir após aqueles discípulos. Presta atenção, isto é uma linhagem. É uma linhagem. Então, Cristo
discípulos, depois transmite-lhes o poder para esses também irem fazer novos discípulos. Então, todo e qualquer discípulo de Cristo, desde aqueles até nós aqui agora, a questão é, quando Cristo disse, volto para os levar, sendo que os discípulos não estão, será que já voltou para os levar aqueles? Aqui aponta para a questão da segunda vinda de Cristo. É um tema muito profundo e interessante. Segunda vinda de Cristo. Livro do Apocalipse, Revelação do Apocalipse, Apóstolo João. Diz que na segunda vinda, que é o regresso em carne, não é? De Cristo. Nesta segunda vinda, neste segundo regresso, que é um evento apocalíptico, para frente, não é? Este é o momento derradeiro no qual vai se materializar o funcionamento à volta do relógio biológico, desde a criação, porque aqui houve o momento da criação, Gênesis. Para dizer que todas as coisas foram feitas em Cristo, por Cristo e para Cristo. Então significa que se todas as coisas foram feitas, se desde a criação ele estava, ele foi o primogênito dos primogênitos. Então, se ele iniciou, então ele vai terminar. Quando ele termina, que é no segundo regresso, é no término de toda a criação. Mas cada pessoa individualmente tem o seu momento de regresso a Cristo. No término da sua vida terrena. Para aqueles que aceitam o reino, são salvos em vida. E depois partem para a eternidade. Esta eternidade é porque eles adquirem os direitos, tal qual Cristo tinha dito, que eu vou para quê? Preparar caminho. Então, esse caminho que ele vai preparar, para depois voltar e levar-nos até lá, que é precisamente este caminho que ele fez. Para quê? Porque ele disse, sigam-me. Mas naquele momento, ele dizia, este caminho que eu estou a ir agora, vocês não podem ir comigo. Vocês vão vir depois, deixem-me ir à frente. Eu vou à frente para ir preparar a morada. Então, era isso que ele estava a dizer. Segundo a vinda de Cristo, temos de ver em dois sentidos. Que é a questão da lei da dupla referência, que é o sentido das mensagens proféticas. Tem um momento que é um momento anterior, pode ser um momento presente. O presente vai ser um momento em que a pessoa morre, salva, e também dirige-se por ser um acontecimento apocalíptico, um acontecimento escatológico que aponta para finais dos tempos. Também ele aponta, este caso, aponta também para os eventos finais dos tempos. 4. Tantos querem ser seguidores, mas a maneira de viver não mostra esse amor. Por quê? Muitos querem ser seguidores, mas a sua maneira de viver não mostra o seu amor. Por quê? O que é a maneira de viver? A maneira de viver é precisamente aquilo que Cristo esteve a dizer. Cristo disse, aqueles que guardarem os meus mandamentos. Esses que guardarem os meus mandamentos, o mundo, os outros vão reconhecer que esses são os meus discípulos. Então, está tudo a ser o cumprimento daquilo que Cristo disse. Certamente sim. Há muitos. Tem toda a razão. Há muitos que querem ser discípulos. Mas nem todos o são. Não sei se perceber, se consegui transmitir. Nem todos o são. Então, onde podemos encontrar essa resposta a nível como? Porque a questão é, por quê? Porque significa que nem todos, então, guardam, nem todos praticam os mandamentos de Cristo. Nem todos praticam o amor. O amor do padrão de Cristo. Nem todos praticam esse amor. É por essa razão. 5. Porque a traição de Judas tinha como missão glorificar a Cristo e a Deus. Então, a traição de Judas, que foi
que foi quando Judas abandona aquele local em que eles estão a passar a última refeição. Cristo só voltou a reencontrar-se com Judas em Getsemane, quando Judas traz os soldados e aponta a Cristo, indica, e depois de aproximando-se, deu-lhe um beijo. Despediu-lhe com um beijo, atenção. Depois disso, os dois passaram pela agonia da morte. Judas, depois de receber as 30 moedas, foi suicidar-se e Cristo foi para Gólgota. Estão a perceber? Então, isso por quê? Por causa desta traição. Então, precisamente, esta era a forma de materialização da paixão de Cristo. Paixão. Está-me a falar sobre paixão. Então, Cristo vinha com uma missão. A missão que era vida, paixão, morte e ressurreição. Não é? Isto eram eventos. Esses mesmos eventos que são retas. Vida, paixão, morte, ressurreição. Para haver paixão tinha que haver vida primeiro. Tinha que nascer primeiro. Tinha que ser um nascimento virginal. Então tudo são sinais. Para haver morte tinha que haver paixão. Essa paixão é aqui nesta paixão. Qual foi a paixão de Cristo? Foi a paixão pelas pessoas. Foi a paixão pela vida. Foi a paixão pela missão que ele veio para cumprir do Pai. Então, é decorrente dessa paixão que veio a sua morte. A sua morte em glória. Por que foi uma morte em glória? Porque foi uma morte em que ele foi morto inocentemente. Então, por que ele morreu inocentemente? Porque ele era aquele cordeiro que Deus tinha exigido a Abraão quando disse: sacrifica o teu único filho, que era Isaac na altura. Não é? Então, depois Isaac deu uma resposta profética. Disse: Deus proverá. Deus procurou, esgotou os meios, as formas de encontrar esse cordeiro. Até que ele enviou o seu filho unigênito. Já não tinha nenhum recurso. Era o cumprimento também do quê? De uma reta, de um evento. Tudo são eventos. Então, é por essa razão que a traição era para glorificar a Deus. Ele diz: glorificar o Filho do Homem, porque nele será glorificado o Pai, e sendo o Pai glorificado, através do Pai o Filho será glorificado. Por quê? Dois é um, ele e o Pai. 6. Por que Judas recebeu sem murmurar o pão molhado e Cristo exorta a fazê-lo apressadamente? Por quê? Porque era o cumprimento de uma profecia. Judas aqui neste caso é um instrumento. É um instrumento do Senhor para poder cumprir-se aquela profecia. Número 7. Quem é Judas nos dias atuais para o cristão? Então, quem era Judas? Judas era um dos 12. Então, para o cristão, quem é Judas? Para o cristão, quem é Judas? É uma pessoa muito próxima, é uma pessoa que convive, é uma pessoa que eventualmente faz votos, ou pode congregar conosco. Não é? Mas vamos lá perceber aqui. Judas, quem era o Judas? Judas, apesar de ser um dos 12, foi um instrumento. Todos foram instrumentos, mas cada um instrumento para cumprir certo propósito, não é? Então, neste caso, quem são os Judas nos dias atuais para o cristão? São aquelas pessoas próximas a nós que vão ser usados como instrumentos para a nossa crucificação. O que é nossa crucificação? Nossa morte física, nossa renúncia.
nosso batismo, por assim dizer, nossa conversão verdadeira. Se quisermos fazer uma analogia, por quê? Porque Judas foi aquele que fez com que Cristo fosse a Gólgota para que Cristo lá vencesse a morte. E em que momento é que nós vencemos a morte? Quando nós em vida aceitamos morrer. Você não ganha a sua vida se não a perder. Então, que vida? Vida espiritual. Nós adquirimos a vida espiritual, que é o novo nascimento, o nascimento agora em espírito. Quando morremos em físico, morremos pela carne. Como? Quando nós negamos a nós próprios. Depois de negarmos a nós próprios, então nós pegamos a cruz, carregamos, para nos crucificar. Como é que nós nos crucificamos? Há um ponto de entrada, há um caminho, há quem é um Judas neste processo. Há um instrumento nesse processo. Há um evento nesse processo. E depois, então, nós carregamos a cruz e seguimos a quem é Cristo. Para onde? Também a seguir a Ele o caminho onde Ele está. O caminho que Ele está, como é que Ele chegou lá? Então, é carregar a cruz, mas levar essa cruz para Gólgota. Então, nós quando carregamos a cruz, estamos a transportar a cruz conosco para Gólgota. Porque é por via de Gólgota que vai ser a nossa morte em glória. Quando nós morrermos em glória, aí também é que nós vamos poder herdar a vida eterna. Número 8. Como é que Judas pode significar sinônimo de glória para o cristão hoje? Sim, até fui feliz porque dizia que falava de cruz, carregar para ser glorificado, nascer de novo. Estava a falar de nascer de novo, né? Nascer de novo é que é a glória do cristão. É o novo nascimento, é a glória do cristão. Porque quando a pessoa nasce de novo, então Cristo nasce em nós. Nasce nós como? Aqui Cristo disse aos discípulos que aquele que guardar os meus mandamentos, então enviarei o Espírito Santo Paráclito que vai habitar dentro dele. Quando o Espírito Santo habitar dentro dele, então lá estará o Pai e o Filho, juntamente com o Espírito Santo. Então, este é que é o sinônimo da glória. 9. Que tipo de morada Cristo prometeu a quem o serve de verdade? Então, esta morada que Cristo prometeu, e número 10 também dizemos que se está na terra ou está nos céus. Esta morada que Cristo prometeu aos seus discípulos quando disse: eu vou à frente, vou preparar-vos morada, na casa dos meus pais há muitas moradas. Eu depois vou voltar para levar-vos até lá. Então, que tipo de morada? Estamos a falar de templo. Estamos a falar de morada, casa espiritual. Casa espiritual. O que é a casa espiritual de Deus? É a igreja espiritual. O que é a igreja espiritual de Deus? É o templo do Espírito Santo. O que é o templo do Espírito Santo? O primeiro templo do Espírito Santo é o próprio corpo da pessoa. O nosso corpo é o templo de Deus. Para quê? Porque é através do nosso corpo que Deus desenvolve uma relação íntima conosco. Que Deus fala conosco através do nosso próprio corpo. Deus fala com os profetas através do próprio corpo dele. Através da própria vida do profeta, Deus fala com o profeta. Deus falou para Oséias: case com Gomer. Gomer era uma mulher impura. Mas aquela era a forma de Deus falar com o profeta, a nação. Porque o profeta é um intermediário. Então, é dessa forma. A morada que estamos a referir, que Deus promete a quem é um ser de verdade, é Ele habitar dentro do próprio corpo. Quando Ele habita dentro do nosso corpo, então o nosso corpo, a nossa vida já não é nossa. Não é nosso corpo, não é nossa vida. É um templo do Espírito Santo. Sendo um templo do Espírito Santo, então tudo aquilo quanto Ele quiser falar contigo em parte, Deus fala com o profeta diretamente, não fala por intermediário.
Então, tudo quanto ele quiser falar para o profeta diretamente que tem um templo, vai usar o teu próprio corpo. E você há de saber, há de receber, há de acolher, há de viver isso. Há de viver isso. Tal e qual aconteceu com Cristo. Tudo que aconteceu na vida dele, tudo que aconteceu com ele, aconteceu na vida dele. Por isso é que ele disse, eu vim dar a minha vida. Entendam isso? Eu vim dar a minha vida, a minha própria vida, vim dar. Esse aqui é o padrão de amor quando dizemos. Por que muitos, por exemplo, querem ser discípulos ou seguidores, mas a maneira de ver não mostra esse amor? É porque não dão a sua vida para servir. Não é? Escolham o que servir, onde servir, quando servir, como servir. Mas não foi isso que Cristo nos ensinou. Ele veio para dar a vida dele. Ora, o que temos mais precioso que a nossa própria vida? Ninguém individualmente tem algo mais precioso do que a sua própria vida. Então, esse aqui é o padrão de amor que Cristo trouxe e que exige. Não é? Só para podermos ter uma noção e fazer uma ligação com essa questão que é o tipo de morada. E se essa morada está na terra ou nos céus, também podemos responder que está na terra, está no corpo, está na vida, em vida. Número 11. Quais são as disposições principais que os discípulos deveriam apresentar para receber o Espírito Santo? De acordo com o que nós falamos cá, o apóstolo João diz-nos assim, que Cristo está a dirigir seus discípulos. Primeiro, Cristo diz assim, que daqui a um pouco mais, filhinhos, vocês já não mais me verão, porque eu vou para um sítio onde vocês agora não poderão vir. E depois diz assim, que nesse sítio eu não vou, é na casa do meu pai, lá há muitas moradas, então eu vou preparar a morada, depois de voltar para levá-los até lá. Depois diz assim, quando os discípulos perguntam, para onde é que vai? Qual é o caminho? Mostre-nos o Pai. Estavam a fazer várias perguntas por causa daquilo que ele acabava de dizer, que daqui a pouco vocês não vão me ver mais, eu estou aí. Então fizeram 3, 4 perguntas. Simão, Tomé, Filipe, Judas, não Judas Iscariote, o outro Judas. 4. Fizeram questões. O que eles queriam saber com isso? É porque essas questões fez com que Cristo conduzisse a responder a eles, qual era a disposição para eles receberem o Espírito Santo. É quando Cristo diz assim, que eu durante esse tempo todo que estive aqui convosco, o Pai também esteve em vós, porque eu sou a revelação do Pai. Então, todo aquele que receber os mandamentos e guardá-los, esses mesmos mandamentos, esse poderá receber o Espírito Santo. O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier habitar nele, nós também ali faremos presente, eu e o Pai, junto com o Espírito. De que forma? Sei que aqui não temos. De que forma? Sim, mas tem a questão seguinte que nós vamos explicar de que forma. Mas essa foi a disposição que Cristo explicou sobre como é que deveríamos receber o Espírito Santo. Número 12. Por que Cristo deveria ascender para que fosse dispensado o Espírito Santo? Esta pergunta também é muito boa. Esta é muito boa na medida em que vamos trazer alguns fatos para compreender essa narrativa teológica. O primeiro fato é que o próprio Cristo, quando foi batizado no Rio Jordão, disse que de seguida os céus abriram-se e uma pomba branca veio do alto, desce, repousa sobre si. Cristo, quando ascende ao alto, teologicamente falando,
aquele evento da ascensão de Cristo ocorreu 7 semanas após a Páscoa. Em termos de calendário litúrgico judeu, 7 semanas depois da Páscoa é Pentecostes. Então, Cristo escolheu Pentecostes, que significa colheita, recebimento. Então, ele escolheu precisamente Pentecostes, que era a época própria para ocorrer a dispensação, que era para ele se entregar tudo para os discípulos, para ele se doar. Para ele se doar. Como é que Cristo se doou? Como é que se doou? Ele enviou o Espírito, porque ele disse: aquele que receber o Espírito, receba a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai. Nós não podemos receber o Pai se não recebemos primeiro o quê? O Espírito. Porque o Espírito, Cristo é que manda o Espírito. Se nós recebemos o Espírito, estamos a receber Cristo. Se recebemos a Cristo, estamos a receber o Pai. Há uma relação. Pai, Filho, Espírito Santo. Pai enviou o Filho. Filho, depois de ascender lá do alto novamente, tal como também ele do alto recebeu a pomba. Ele também, em festa de Pentecostes, 7 semanas depois, também ele manda o Espírito Santo. O Espírito Santo, Pentecostes, significa Cristo entregar-se, doar-se por inteiro para nós. Por essa razão é que, em termos de fé, e para que essa doação possa produzir os efeitos desejados, nós também temos que reciprocamente também nos doarmos por inteiro. Da mesma forma que Cristo doa-se por inteiro para dar-nos o Espírito, então também a lides então exige que aquela nossa vida passe a ser atribuída ao desejo, aos planos e às missões que Deus tem para com esta pessoa que recebe o Espírito Santo. Então, este é que é o motivo pelo qual Cristo deveria ascender. Porque é que a dispensa do Espírito Santo vem do alto. O batismo pelo Espírito Santo não é um batismo do homem, é um batismo celestial, é um batismo do alto, que vem do alto. É um evento sobrenatural. Por essa razão é que Cristo deveria ascender. 3. Qual é o papel do Espírito Santo na Igreja Celestial e na Trindade? Então, a nível da Igreja Espiritual, o papel do Espírito Santo... O que é Igreja Espiritual? É o templo de Deus. Já dissemos o que é o templo de Deus. O primeiro templo de Deus é a pessoa. Não é? Onde estiverem 2 ou mais pessoas. A pessoa ou a igreja. O que é a igreja? Onde estiverem 2 ou mais pessoas é uma igreja. Reunidas em nome de Cristo. É uma igreja. Mas também o primeiro templo é a pessoa. Então, essa questão é: qual é o papel do Espírito Santo no templo, na igreja espiritual? O papel do Espírito Santo no templo, na igreja espiritual, é o de conduzir por toda a verdade. Por toda a verdade de quem? Ou o que é a verdade? É conduzir para Cristo. Por quê? Porque na Trindade, a nível da Trindade, onde Cristo está também, onde o Espírito Santo também está, onde Deus Pai também está, porque todos os olhos formam um único Deus. Na Trindade, o Espírito Santo, ele é um intercessor. Não sei se ficou claro. 14. Qual é a última revelação que Cristo deixou ao mundo e por que é tida como tal? Este título realmente é muito sugestivo, porque diz última revelação, no singular. Mas nós tivemos aqui várias revelações. Então, quando perguntamos qual é a última revelação, nós podemos dizer que estas revelações resumem-se numa única, que ele diz que é um novo mandamento. Por que novo? Porque era uma nova aliança. Já existia uma aliança antiga, que seria o antigo mandamento, ou o velho mandamento. Entre velho mandamento e novo mandamento, existia o velho mandamento. O velho mandamento lá constava também o amor.
Só que era um amor com um padrão diferenciado, a ponto de esse amor da antiga aliança já não estar mais a produzir os efeitos que Deus desejava. Então, a forma como o amor estava a ser praticado, isso voltando para uma das questões, a forma como aquele amor estava a ser praticado, com a acepção das pessoas, desvirtuava o sentido último daquilo que Deus esperava e pretendia que fosse o comportamento, a atitude das pessoas para que elas pudessem ter acesso a este galardão que era a salvação. Então, Cristo, quando traz-nos esta questão da revelação, ele diz, não, é um amor, mas ele diz que é um amor com um critério, um padrão diferente daquele antigo amor. Então ele diz que é um padrão de amor porque é um amor infinitamente superior. Ora, vamos lá, vamos conver. Quando se diz, amai ao próximo como tu amas a ti próprio. Isso é diferente, porque cada um ama a si próprio de formas também diferentes. Há quem até ama a si próprio à sua maneira, que até quem pode olhar e dizer, mas é amar assim. Mas ele ama a si próprio dessa maneira. Então, você não pode julgar o amor que cada um tem quando você diz, ama o próximo como você ama a si próprio. Estão a entender? Então, traz um novo critério. Diz, não, o critério já não é aquele. O critério é você amar como Cristo te amou a ti. Então, a questão é, como é que Cristo amou a ti? Já está claro. Percebemos. É um amor de sofrimento. Ninguém ama o outro se não sofrer. O amor aceita o sofrimento. O sofrimento acompanha o amor. Quem ama, renuncia, abdica, abre mão, pondera. Como é que se diz aquela questão de ajustar, né? Ajustamentos. Yeah. Exatamente. Tem a ver com a doação, que é a questão de cedência, cede, né? A cedência mútua, né? Então, quando o amor não implica sacrifício, então aí não é amor. Não há amor. É por isso que o padrão agora é que é infinitamente superior, porque você não compara o amor que tu tens para ti próprio com o amor que Cristo teve para conosco. Porque o amor de Cristo foi um amor de sofrimento. Então, é esse amor que é o padrão do amor que podemos considerar como olho para a revelação. Depois pergunta-se por que é tido como tal? Bom, é tido como tal porque, como nós dissemos, é o padrão desse amor. Ele é infinitamente superior àquele amor que estava revelado no Antigo Testamento. 15ª e última. O que é o amor de Cristo e como ele se manifesta ao seu povo? Que é o que estava a falar. Então, muito bem. O que é esse amor de Cristo? O amor de Cristo nós dizemos que é um amor que implica sofrimento. Dizemos, ninguém ama se não sofrer. Quem ama, sofre. E sofre com alegria. E sabe por que está a sofrer. Não é sofrer a murmurar, porque isso não é amar. Quem ama, renuncia, sacrifica. Então, sofre conscientemente. Para quê? Para poder se assemelhar ao padrão de amor de Cristo. Então, quando perguntamos como é que se manifestou esse amor com o seu povo? Bom, já falamos da autodoação, falamos de sofrimento. Agora vamos tornar isso mais líquido, né? Foi um amor que foi capaz de perdoar, porque aqui está a questão principal do amor, não é? Perdão, humilhação, humildade, perdão, não carregar ressentimentos, ira,
mais percepções, é se fazer-se como uma criança, que Cristo sempre trazia para o centro dos seus ensinamentos aos discípulos, sobre várias questões, sobre o serviço. É o amor de servir. Né? Então, ele mostrou um amor de servir ao outrem. Ele mostrou um amor que foi capaz até de perdoar até aqueles que lhe queriam mal, que lhe desejavam a morte, que lhe perseguiam. Então, assim, para terminar, é o que ele nos transmite. Como é que ele nos transmite isso? É quando aparecem nos dias de hoje os grandes desafios que se colocam a nós, os cristãos. Que é: qual é a lei que está em vigor? Sabemos que já não é a lei da retribuição, mas agora é a lei da misericórdia. Então, o que é a lei da misericórdia? A lei da misericórdia é, ainda que nos ofendam, ainda que nos agridam, é nós, no limite, se tivermos que resistir, tenhamos que fazer uma resistência, uma revolução, mas sem usar a violência. Que significa? Nós tivemos os casos do Mahatma Gandhi, a forma como Mahatma Gandhi conseguiu fazer uma revolução sem violência. Temos o caso, por exemplo, de Nelson Mandela, que também fez uma revolução sem usar a violência. Estes dois, Martin Luther King, estes inspiraram-se em Cristo. Estes seguiram o padrão de Cristo. E estes é aquele exemplo que Cristo dizia: nestes, se vocês guardarem e praticarem este novo mandamento, as pessoas vão o quê? Reconhecer em vós. Portanto, estes, por terem guardado esse mandamento, hoje são usados como exemplos. Na nossa vida, nós somos constantemente agredidos no dia a dia. Nós somos agredidos e nós também agredimos. Como? Palavras, atos, omissões. Nós podemos agredir. Não só por palavras, né? Não sei se disse palavras, passou a repetição, peço desculpa. Disse palavras, atos, omissões. Podemos agredir sem saber. Então, nós temos que ter a consciência disso. Que nós não só somos agredidos, como também temos que ter a consciência que há pessoas que nos agridem sem saber que estão a agredir. Há pessoas que nos ofendem sem saber que estão a ofender. Ora, ainda que saibam que estão a ofender-nos propositadamente. Então, pior uma pessoa que agride-nos sem saber que está a agredir. Então, quanto mais aquela pessoa que nos agride, a nós sabemos que esta pessoa está a vir para nos agredir. Qual é a nossa postura? Então, isto eu não quero responder. Estou a provocar, estou aqui a trazer uma reflexão profunda e também a ajudar a todos nós, cada um no seu lugar, cada um com a experiência, as suas experiências que passa, a poder refletir e meditar sobre o amor de Cristo e como é que esse amor se manifesta, ou como é que se manifestou de Cristo para o povo. Isso significa o seguinte: toda pessoa que nos agride, que nos ofende, consciente ou inconscientemente, antes de nós retaliarmos, devemos nos lembrar que nem nós sequer merecíamos o perdão ou a misericórdia de Cristo, mas Ele ainda assim nos amou. Então, naquele momento, antes de você reagir, tem que se lembrar disso. Você sempre se lembrar disso, então você vai oferecer uma resistência sem violência. Isso é que temos que guardar, conservar.
é que nem nós, ninguém aqui nesta sala, em qualquer sítio que esteja, merecia o perdão de Cristo. Por que mereceu? Eu digo isso. Por que afirmamos com certeza? É que nós sabemos que Deus é santo. Cristo era santo. Desde o seu nascimento, a sua vida, a sua conduta. Mas ele teve uma morte trágica, mas que aquela morte trágica foi uma morte intencional. Então, repare, estamos a começar a descrever o amor de Cristo. Então, ele era uma pessoa sem culpa e vinha para reformar o antigo sacerdócio, porque no antigo sacerdócio era expiação pelos pecados. Todo aquele que estava em transgressão com a lei de Deus ia a uma igreja, procurava um sacerdote, esse sacerdote lhe expiava da culpa do pecado. Como? Pegava um animal inocente. Os animais que pegavam eram sacrificados. Às vezes nem sequer conheciam o infrator, o culpado, o pecador. Então pegava-se um animal inocente. Degolava-se esse animal inocente. Pegava-se o sangue quente. Porque era um animal que acabava de ser morto. Aquele animal funcionava como holocausto. E aquele sangue. Então, então, antes de nós reagirmos, devemos nos lembrar disso. Assim como estamos a explicar. Então, Cristo se fez de um animal inocente. Porque ele não é culpado. Não carrega culpa nenhuma das contrariedades e desvios da humanidade desde Adão. Mas ainda assim, ele se ofereceu. Para quê? Ele carregou, ele nos inocentou diante do Pai. Como? Quando ele sobe a Gólgota, ele ali carregou sobre os seus ombros toda a culpa da humanidade. E nós não merecíamos, nem merecemos. Por essa razão é que, se nós somos salvos, somos cristãos, e vemos que alguém está a agredir-nos, está a ofender-nos, devemos saber o que significa isso. E, consequentemente, devemos aproveitar essas ocasiões para podermos glorificar a Deus através desses atos. Quando alguém vos agride, é uma oportunidade de vocês glorificarem a Deus. Sabiam disso? Quando alguém vos ofende, é uma oportunidade de vocês glorificarem a Deus. É uma oportunidade de vocês converterem aquela mesma pessoa. Sabiam disso? Então, é isto que nós temos que compreender, porque é o que Cristo nos ensinou, é o que está escrito nas Escrituras, e é aquilo que nós temos que linguagem simples, fluida, compreender, para que estejamos aptos também a transmitir para as outras pessoas. Porque o mundo carece de amor, o mundo carece de paz. Esses dois desígnios, quer o amor, quer a paz, Cristo deu-nos. Então nós temos que só saber ir buscar, praticar e partilhar. Como? Através da doação. Ora, quanto mais nós praticamos o amor, a paz, através da doação, mais esse amor, essa paz volta e multiplica-se nas nossas vidas. Porque não estamos a fazer isso por nós. Estamos a fazer isso por quem? Pelo Rei. Quando nós fazemos isso pelo Rei, então o reino cresce. O reino cresce. E se o reino cresce, então também os nossos tesouros também aumentam. Quando os nossos tesouros aumentam, consequentemente o nosso galardão, que é o quê? Que é o prêmio. Prêmio do quê? É o prêmio
deixa a competição, a vida é uma competição, a fé é uma competição, uma prática. É uma competição muito ferrenha. É por isso que o apóstolo Paulo usava exemplos de atletas de alta competição. Guardai a sua fé. Conservai a sua fé, correr com alegria. Então, quando nós temos essa disciplina atlética de conservar e trabalhar a nossa fé, então lá a meta, porque somos atletas, lá a meta, o prêmio que nos aguarda também é maior. É nesse sentido. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer a vossa presença, acompanhamento e interesse. Queremos também igualmente pedir para que possam subscrever os nossos canais e partilhar com a vossa comunidade, familiares, conhecidos e colegas através de uma subscrição ou de um gosto ou like. Estas lições encontram depositadas em nossos arquivos digitais nas seguintes plataformas. Nossa página de Facebook, Antônio Sende_Oficial. Nosso canal YouTube, Antônio Sende_LDA. Nosso aplicativo Elo App e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.